Alô, você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos identificar se essa função ela é contínua em x igual a zero ou não. Se você gostou dessa ideia, assine a lista de presença desta videoaula deixando um joinha neste vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito, pega o lápis e o caderno e vem comigo. A proposta desta atividade envolve o seguinte: a função f de x abaixo, ela é contínua em x igual a zero? Esboce o gráfico de f de x. A função f de x é uma função por partes definida por x mais 2 se x for maior que zero e x ao quadrado se x for menor ou igual a zero. Então, a primeira pergunta que nós vamos responder é se ela é contínua em x igual a zero. Aqui no canto direito vai aparecer uma playlist cheia de videoaulas teóricas e com exercícios envolvendo o conceito de continuidade. Eu te convido a clicar no canto superior direito e assistir essas videoaulas antes de fazer esta atividade aqui. Bom, sobre continuidade, o que é uma função contínua? Eu digo que uma função ela é contínua em um ponto x igual a a se o limite quando x tende a a de f de x existe e se ele é igual à imagem. A princípio, é isso que a gente precisa verificar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a imagem da nossa função em x igual a zero. Então, eu vou calcular f de zero. F de zero, como aqui eu tenho uma função por partes e ela é zero somente aqui na parte de baixo, eu vou substituir então x aqui em x ao quadrado. Vai ficar zero ao quadrado, então a minha f de zero é igual a zero. Agora, eu preciso calcular o limite, né? Primeiro eu vou colocar aqui f de zero e agora eu vou calcular o limite. Como a nossa função é uma função por partes, eu preciso calcular o limite lateral. Então, eu vou calcular o limite quando x tende a zero pela direita e vou calcular também o limite quando x tende a zero pela esquerda. Pela esquerda, a gente já calculou, vai dar zero ao quadrado, que é igual a zero. Pela esquerda, a gente vai olhar então para x menor que zero. Aí aqui eu faço x igual a zero, 0 mais 2 vai dar 2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho limites laterais diferentes. Quando x tende a zero pela direita, eu tenho que o limite é diferente do limite quando x tende a zero pela esquerda. Então, pela definição de limites laterais, no ponto x igual a zero, a minha função não tem limite, o limite não existe. Observe que aqui eu não coloquei nem mais nem menos, e aí eu vou justificar aqui que eu estou usando a definição de limites laterais. Então, se a minha função não tem limite, não tem como ela ser contínua em x igual a zero por definição de continuidade. Então, a gente conclui aqui, ó, logo, por definição de continuidade, como o limite quando x tende a zero de f de x não existe, segue que a minha função f de x é descontínua em x igual a zero. Agora, nós vamos esboçar o gráfico da função que foi proposta, dessa função por partes. Eu vou apagar aqui para a gente fazer um esboço desse gráfico. Vou colocar aqui o referencial cartesiano. Observe que ela é x ao quadrado para x menor ou igual a zero, então aqui no zero a gente calculou a imagem. X ao quadrado é uma parábola com concavidade voltada para cima. Aqui, então, eu tenho o meu eixo x e o meu eixo y. Então, aqui eu vou colocar uma bolinha aberta. E se x for igual a zero, a minha função é 0 mais 2, que vai dar 2. Como isso aqui é uma função linear, o gráfico dela é uma função crescente, inclinado, então, para a direita. E aqui eu quero que você observe que essa bolinha é aberta aqui em cima, porque ela fechou aqui embaixo. E aí a minha função cresce
para a direita, para todo x maior que zero, e aqui ela decresce para a esquerda para todo x menor ou igual a zero. Este seria, então, o esboço do gráfico da minha função por partes, da minha f de x. Certinho? Deixa aí nos comentários se você teve alguma dúvida em relação à resolução deste exercício ou se você fez de um jeito diferente. Não se esqueça de deixar um gostei nessa videoaula e de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!